Bom, então, voltando aqui, pessoal, perdão, aí estava com... Devo ter mandado o PDF para a pasta errada lá. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre, nessa palestra, o Vitor falou sobre segurança e tal, ela é um pouco mais focada, na verdade, na parte de dado pessoal mesmo, tá? Focada, assim, a palestra não é sobre metaverso, a teoria de metaverso, mas é sobre LGPD no metaverso, tá? Assim, é uma particularidade, mas acho que é um tema interessante, assim como vários temas que devem ter, que rodam em torno do tema, esse aqui também tem muito a ver, porque é uma situação nova, né? São desafios novos. Tá? Mas antes de partir para a apresentação, eu vou fazer com vocês, a gente vai jogar um Kahoot. Antes do Kahoot, só dar um pouco de aviso aqui sobre o que não é apresentação, tá? Tem um bocado de coisa aqui, mas ela é muito... Eu trabalho no SERPRO, né? Eu não me apresentei, eu passei direto, perdão. Eu trabalho no SERPRO, eu trabalhei com arquitetura de software por 15 anos, hoje eu trabalho na área no escritório do DPO, que chama, né? Que é o encarregado de dados, que é uma superintendência específica para trabalhar com isso, tá? Com privacidade e proteção de dados. Tem um pouco de segurança também, mas só não está voltando aqui. Não tem problema não. Congelou? Eu vou seguindo aqui, sem problema. Então, nessa área, a gente trabalha com privacidade e proteção de dados como um todo, mas o SERPRO é uma empresa de tecnologia, né? E o SERPRO também se propôs a ser referência no tema. Então, por isso que a gente tem feito bastante eventos sobre essa temática aqui. E metaverso não é muito diferente, tá? Você vai ter coisas ali que são específicas do metaverso. Mas o Kahoot que a gente vai jogar é até para provocar essa coisa que o Vitor perguntou. Vocês sabem o que é LGPD? Então, assim, eu vou fazer meia dúzia de perguntas para ver se a gente sabe do que está falando, assim. Porque LGPD é uma coisa muito, muito vaga, né? Dado pessoal também. O que é um dado pessoal? Não sei se vocês já leram a lei ou assistiram algum tipo de palestra, mas o próprio conceito ele é um pouco amplo, tá? Para quem está assistindo em casa, eu não sei como vai funcionar o Kahoot, porque talvez tenha algum tipo de delay. Então, o pessoal que está presente aqui vai conseguir jogar com mais precisão. As perguntas têm 20 segundos, a ideia é ser rápido mesmo, então pode ser que o delay atrapalhe. Então, quem está em casa tenta jogar em 5 segundos. Talvez tenha Uma vez que eu fiz esse jogo transmitindo para o YouTube, o delay foi muito grande, atrapalhou bem. Aqui, como é uma plataforma online, pode ser que nem tenha esse delay todo. Então, deve funcionar. Só não está apresentando para eles. Tranquilo. Tu consegue pôr o Kahoot? Põe o Kahoot, que é a apresentação, eu volto só depois, de qualquer maneira. Eu volto nela, obrigado. Vocês conhecem o Kahoot? Não, é um jogo de quiz, acho que a maioria conhece, mas quem não conhece, vai aparecer o endereço ali, kahoot.it. Você entra pelo celular, né, de preferência. As perguntas vão aparecer aqui na tela, sempre são 2 ou 4 opções, você vai lá e joga. Tá? Assim que o Pedro começar ali, ele põe aqui para a gente. Então, só aproveitando os warnings aqui, a gente acabou de ter uma palestra sobre NFT, não vou falar sobre isso, não é sobre Web3, né? É sobre realmente tratamento de dados pessoais num provável ambiente de metaverso. Vocês devem ter visto isso ao longo do dia aí, que metaverso está em plena mutação, né? Assim, é uma coisa que está subindo aí, então, assim, daqui a um ano a gente pode fazer essa trilha de novo, com as palestras falando tudo ao contrário, né? Deu tudo diferente. Né? Tem um bocado de interpretação, naturalmente, primeiro sobre a lei, segundo sobre como ela vai ser aplicada no ambiente metaverso. E eu não sou advogado, tá? Então, apesar da LGPD ser uma lei, eu vou trazer aqui um pouco de conteúdo de privacidade e proteção de dados mesmo. Apesar de eu trabalhar há 15 anos aí como arquitetura de software, beleza.
Então, ali, kahoot.it, aquele PIN ali, ó, 487-5153, e o seu nome com esse avatarzinho aí vai aparecer também. Pela quantidade já, acho que o pessoal de casa também está entrando. Sim, é comum fazer isso. Então, gente, fica aí o aviso em casa. Pode ser que o delay atrapalhe um pouco na sua performance, vamos dizer assim, né? Porque a brincadeira, o Kahoot, o legal é que quanto mais rápido você responde e acerta, mais ponto você faz, certo? Então, o pessoal presencial aqui está com uma pequena vantagem aí, não tem muito jeito, né? Então, sim. Se puder maximizar a tela também, você vai conseguir enxergar melhor. Vamos lá, mais um minutinho aí, só para completar. Então, para quem não conhece o jogo que está online aqui, ou presencial, vai aparecer uma pergunta, você vai ter 20 segundos para responder com 4 cores ou 4 figurinhas. Aí você vai bater aí no seu celular, vai dar a resposta certa ou errada. Como eu disse, quanto mais rápido você responder, mais pontos você vai fazer. Se acertar, claro, né? Se errar, tanto faz. Vou começar então, tá, gente? Beleza? Até para a gente não estourar muito o nosso tempo aí. Pedro, se puder dar o iniciar ali, a gente já vai para a primeira pergunta. Então, vamos lá. LGPD e proteção de dados no metaverso, tá? As perguntas são um pouco sobre isso, um pouco sobre dado pessoal como um todo. Primeira pergunta, parece meio bizonha, né? O número de CNPJ daquele da sua empresa, será que pode ser um dado pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Bom, todo mundo já respondeu antes dos 20 segundos. Então, ó, maioria acertou, certo? E não sei se vocês acertaram por chute, porque são só 2, ou se sabe mesmo. Pois é, o número de CNPJ, um dos tipos de CNPJ é o MEI, né? Hoje em dia é muito comum. Antigamente era um outro, hoje em dia, se bobear, das ativas é até maior em MEI. O MEI, quando tem lá a razão social, tem o seu nome e o CPF, o seu CPF. Então, puxando aí o conceito de dado pessoal, eu vou aproveitar para falar ele aqui, que é uma informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Então, se no número de CNPJ está associado ali a razão social, etc., e é um seu número de CNPJ, ele está relacionado a você. Então, ele é um dado pessoal, sim. Tá? Então, para as 3 pessoas que acharam que não, na verdade é. Dependendo, claro, do contexto, que é outra coisa que eu vou falar o tempo inteiro aqui. A forma como você vai usar um dado pessoal faz toda a diferença. Vamos lá? Pode ir para a próxima. E aí o nosso ranking, né? Eu já esqueci. Ó, o Nuno está liderando. Não sei se o Nuno está presente ou se está em casa. Se está em casa, ele jogou muito rápido. Vamos lá, próxima pergunta. Pergunta número 2. A foto de uma pessoa é considerada um dado pessoal sensível? Só para lembrar, não sei se todo mundo sabe, a LGPD ela tem um subconjunto de dados sensíveis. Etnia, biometria, religião, um conjuntinho ali, tá? Se vocês também não souberem nem o que é dado sensível, não tem problema, depois eu falo. Mas quem souber, já pode refletir se a foto é ou não é sensível e quando, né? Já foi, né? Todo mundo já respondeu. Essa aqui só pessoas acertaram, beleza. Um bocado de gente falou sempre, tá? Na verdade, nem sempre a foto é sensível, tá? Quando eu passar... Aqui, no caso, esse crachá não tem foto, mas se eu tivesse ali o segurança, olhasse para mim, olhasse para a foto, ele está fazendo um cara crachá. Então, é isso que ele está fazendo. Isso aqui é o tratamento. Então, o que você faz com o dado pessoal, guarda isso aí. O que você faz com o dado pessoal é muito importante para entender se ele é pessoal, se não é, se você pode fazer, se você não pode. Nesse caso, quando ele olha para o seu rosto, olha para a foto, ele não extraiu biometria. E lá na lei não diz foto, só diz biometria. Então, se ele estiver extraindo biometria, sim, ela é sensível. Se não extrair biometria, não é. Então, a resposta mais certa, e isso é importante, nesse Kahoot aqui, a resposta sempre é a mais correta, só quando é usado para biometria. Então, não é sempre. Tranquilo? Pode ir para a próxima. E aí o ranking não se inverteu. O Nunes já acertou de novo, Débora também. Vamos lá, próxima pergunta. Indique o dado que não é considerado um dado pessoal. Aí tem 4 opções aí. Tá? Como sempre, a mais correta, tá? Mas o que desses 4 não é pessoal, né? Aí 8 pessoas já responderam, 6 segundos faltando. Esse aí o pessoal está pensando um pouco mais, né? Porque tem que ler. Acertaram, 5 pessoas acertaram. Essa aí, todo mundo, né? Essa pergunta sempre dá polêmica, o pessoal, pô, mas como o CPF não é? É porque aí não é uma questão de privacidade, nem proteção de dados, é uma questão de direito mesmo. Não sei se tem alguém advogado aqui, eu sempre peço para a pessoa dar explicação, senão, na verdade, a explicação mora lá no Código Civil. Uma pessoa falecida deixou de ser uma pessoa natural. E como a LGPD fala de direitos da pessoa natural, etc., etc., a primeira não é.
Todas as outras são, porque o município F, numa carta para mim, por exemplo, vai ser meu dado pessoal. Vai estar associado a mim, lembra o conceito, relacionado a uma pessoa. Tá? Beleza? O seu histórico de filmes no Netflix também. Isso é muito importante. Isso é a parte até do... E aí, fazendo já um gancho com a tecnologia, tá? A gente vai ver que a LGPD existe em parte por coisas desse tipo, essa indústria gigante de dado pessoal. Meu histórico Netflix, meu rating de crédito do Uber ou do banco, seja lá o que for, coisas relacionadas a mim, mesmo que seja um dado processado, né, que é o caso do histórico e do rating, ainda é pessoal. Beleza? Pode ir para a próxima lá. Vamos ver como é que foi o ranking aí. Débora ultrapassou agora aí, Nunes e o pessoal lá. Vamos lá, próxima pergunta. Quarta pergunta. Quando o seu histórico numa plataforma de metaverso deixa de ser pessoal, quando ele não é? Repara que eu já estou assumindo que é, tá? Então, assim, não sei se vocês estavam questionando, será que é? É óbvio que é. Assim como você usa Netflix, Facebook, o seu like é dado pessoal. Se o seu like é dado pessoal, o jeito que você mexe a cabeça usando aquele óculos ali, também é. Isso é muito curioso, né? Assim, como assim? A quantidade de piscadinhas que você dá, se você está triste, se você está feliz, tudo isso é dado pessoal seu. Agora, quando que eles deixam de ser? Opa, todo mundo acertou, né? Quase. Tá? Ele deixa de ser pessoal quando essa plataforma de metaverso, de algum jeito, dissociar ela de você. Todos vocês estão usando um óculos aqui, né? E ele está ali guardando aquelas informações fisiológicas suas. Ele quer saber, num conjunto de pessoas, quantas gostaram mais de uma certa experiência, quantos menos, mas ele matou o nome de vocês, tirou tudo. Beleza, e se ele conseguiu realmente anonimizar, ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive, a lei nem se aplica mais a ele. A lei se aplica a coisa que seja um dado pessoal. Se não é mais, beleza. É o que muitas vezes o marketplace faz. Você vai lá e compra na Amazon, ele fala assim, você comprou esse livro, você devia comprar esse também, que o pessoal gosta. Eles podem fazer isso sem precisar do pessoal. Eles podem fazer isso só entendendo assim, quem comprou A, comprou B. Não precisa saber se o Vitor comprou o A e o B. Isso é interessante. Então, dissociou de você, não é mais pessoal. E repare, o tratamento importa, né? Não é o nome. O nome é nome, mas se eu cortei seu nome e usei só a sua compra, a compra que era dado pessoal porque estava associada ao seu nome, uma vez cortado, não é mais. Pode avançar. Vamos lá? E aí, Débora liderando ainda. Vamos lá. Pode ir para a próxima pergunta. Quinta pergunta agora. O CEP numa carta para você é considerado um dado pessoal quando? Qual das 4 opções, né? Sim, é pessoal porque o CEP identifica alguém. Não é pessoal porque o CEP não identifica. Sim, porque está relacionado a você. Ou não, porque pode ser qualquer pessoa que mora com você. E aí, o que vocês acham? Sim ou não e por quê? 10 respostas, faltando 9 segundos. 11 respostas, acabou, todo mundo aí. 5 pessoas acertaram, tá? Nesse caso específico aqui, repare, isso é muito importante. Ao longo dos slides aqui eu vou falar isso. O dado é pessoal dependendo de uma certa situação, tranquilo? Dependendo do que está sendo feito com ele. Num contexto. O CEP, lá na base do correio, lá no banco de dados do correio, ele é pessoal? Não. Ele é só um CEP, ele no máximo identifica meu prédio, por exemplo. Mas na sua carta, para você, tem o seu nome e o seu CEP, seu município, seu endereço, tudo ali virou seu dado pessoal. Então é o seu CEP, não é o CEP apartado de você. Apartado ele não é pessoal. Então a resposta mais correta é sim, porque ele não está relacionado a você naquele contexto ali. Então o contexto importa muito. Pode ir para a última pergunta. Não mudou muito o ranking, não. Vamos lá. Sexta pergunta. Sobre o avatar de um usuário no metaverso, é correto afirmar que só é dado pessoal se identificar o usuário, ou seja, aquele avatar que realmente é o seu rosto, né? É dado pessoal e pode ser dado sensível. É dado pessoal, mas não é sensível. Ou não é dado pessoal se o usuário aceitar os termos de uso da plataforma. Qual dessas 4 opções aí? Faltando 6 segundos. 3, 2, 1. A última pergunta. Quase todo mundo errou. Na verdade, assim, é importante isso aqui. Não é pessoal se identificar, é pessoal quando está relacionado. Tá? É dado pessoal e pode ser sensível? Pode. Né? Pode ser um avatar genérico, pode ser aquele robozinho padrão que você entrou na plataforma e escolheu, não tem nada a ver com você. Pode ter seu rosto. Tendo seu rosto, pode ter sua etnia, pode ter uma série de informações naquela foto. Lembra do pode, né? Não é líquido e certo, só é um pode. Tá? E é dado pessoal, mas não é sensível. Errado. É pessoal, pode vir a ser sensível. Então, só para fechar,
Vamos encerrar aqui, vai lá, Pedro, para a gente ver como é que ficou o ranking final. Então, aí, ó, em terceiro lugar, Nunes com 2.700 pontos, em segundo, Salu, e em primeiro ficou a Débora com 4.900 pontos. Beleza? Tá ali, ó, tá ali. Mas ela trapaceou, ela conhece o assunto. Vamos lá. Pode passar para a apresentação? Deixa eu ver se está passando. Beleza. Está passando. Então, eu vou pular isso aqui. Ali tinha a pergunta da casca do ovo. Bom, então vamos lá. Eu vou reforçar, mas a gente já viu durante o quiz o que é um dado pessoal, né? Um dado pessoal é uma informação relacionada, e a palavra relacionada é tão importante quanto as outras. É muito comum por aí vocês verem assim, dado pessoal é algo que identifica uma pessoa. Não é isso. É relacionado a alguém identificado ou identificável, tá? E sempre lembrando ali, ó, pessoa natural é uma pessoa viva, tá? Então, isso aqui tudo é dado pessoal, tá vendo? Ó? Então, aqui está um papelzinho velho aqui, ó, dados antigos pessoais são pessoais, tá? Agora, com o tempo vem tecnologia aí, né? Telefone, rede, e-mail, conta das suas redes sociais, por aí vai. Tudo isso também é pessoal, mas é meio óbvio, né? Agora, o que não é tão óbvio? Clique do mouse. Clique do mouse é pessoal? Clique do mouse é um dado pessoal. Ele está relacionado a você que clica, tem um histórico ali, né? E aí todos esses históricos de compra, navegação, filme, geolocalização, tudo isso faz sentido, tá? E por aí vai, ó, opinião, sentimento, biografia, né? Biometria, e biometria, lembrando que é um dado pessoal sensível, né? Vida sexual, que também é sensível, IP. E já entrando aí em plataformas de metaverso, tem um bocado de coisa também. Avatar, movimento, né? Como você pisca o olho, sinal vital, emoções. Tudo isso é interessante que pode ser considerado dado pessoal. Essa daqui é a classificação, tá, gente? Então, assim, você tem os pessoais e os não pessoais. Aonde que a lei não entra? Se é público, sigiloso, ela não entra nesse mérito. Ou é pessoal ou não é. Se você fez um processo de anonimização, uma criptografia inquebrável ou algo assim, vai ser um dado considerado anonimizado, ou seja, ele não é pessoal, tá? Agora, o pseudonimizado, aquele que você dá um pseudônimo ou faz um mascaramento muito leve, ele é considerado pseudonimizado, então ele vai ser pessoal ainda. Aí, rapidinho aqui, até para a gente reforçar de vez essa história do relacionada, né? Ou identificado. Eu tenho atributos, né? Isso aqui é uma tabela, por exemplo, no banco de dados qualquer, de vendas de um bar, de um restaurante, qualquer coisa assim. Repara que os campos verdes são aqueles que identificam muito claramente, né? Em geral, o CPF, nome completo, normalmente, tirando José da Silva, ou um nome que seja muitíssimo comum, mas em geral identifica diretamente. Mas eu também tenho os indiretos. Aqui nessa sala, se eu perguntar peso e altura, provavelmente eu já identifico as pessoas, só com 2 campos, eu cruzo 2. Né? E eu tenho também esses atributos alvo. O atributo é chamado de alvo, é uma tradução aí, mas é porque geralmente é aqueles que têm mais valor de negócio normalmente. Tá? Aqui para esse mercado, aqui para esse restaurante, é muito interessante saber o que vende mais, se é coxinha, se é refeição, picolé, etc. Não o dado pessoal em si. Né? E eu posso ainda fazer uma anonimização, ou seja, uma pseudonimização, que é isso aqui, ó, gerar o dataset 2 e o 3, ou fazer a anonimização definitiva, que é o 4, tá? que não tem como voltar. E aí, ó, é importante esse conceito aqui, tá? Então, o dado pessoal é aquilo que está relacionado à pessoa, né? Não só o dado dela. Aqui é um caso real, essa matéria aqui é verdadeira, né? O Bruce Willis está com afasia, né? Ele não está conseguindo falar, mas uma empresa contratou ele assim mesmo. E aí foram lá e fizeram um avatar do rosto dele. Então, um ator vai interpretar o comercial no lugar do Bruce Willis. É curioso, porque o rosto é um dado pessoal do Bruce Willis, mas a forma de interpretar e se movimentar é dado pessoal do ator, né? Então, isso aqui é uma coisa bem, bem diferente, né? Você vê que, assim, no ambiente 3D aí, o rosto é um dado pessoal, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o metaverso, né? Então, assim, beleza. Eu trouxe esse conceito aqui, que é o que está no Wikipedia. Acho que todo mundo, e o pessoal que está em casa, que está aqui, assistiu isso ao longo do dia, o conceito é meio esse, né? São esses elementos-chave aí. Então, assim, ele é virtual, né? Ele é uma realidade virtual. Ele é necessariamente coletivo, né? Você sozinho lá jogando Doom, né? Doom é metaverso, né? Ele geralmente vai usar a realidade virtual aumentada e, principalmente, ele tem internet ou conexão que seja, né? Rede, interação. São pessoas num certo lugar. Outro dia eu estava vendo também a coisa do tempo, né? Esse metaverso é aquele lugar que você sai e ele continua lá, né? Então esse conceito aqui é bem importante. Aí aqui só uns slides que eu lembrei, assim, meu contato com o metaverso, que não é tão grande, é Roblox. Minha filha joga Roblox, né? Então eu trouxe de lá assim, algumas questões aqui.
E esses jogos são, do ponto de vista de proteção de dados, são até mais críticos, né? Porque tem criança, tem um público aí mais vulnerável, tá? Então aqui, por exemplo, né? Isso é uma tela do Roblox. Eu estou ali num jogo, naquele jogo do Adopt Me, você adota o bichinho e tal, e tem as casas, a festinha, e eu estou lá. Então eu estou ali com um avatar, tem um nome, tem um bocado de coisa aqui. As pessoas podem ou não se identificar, né? Tem um bocado de coisa aqui. Mas só para fins dessa palestra aqui, para não chover no molhado, para não falar sobre metaverso especificamente, do ponto de vista da privacidade e proteção de dados, ou seja, dessa disciplina, que é a área onde eu trabalho lá no SERPRO, fazendo uma simplificação muito grande, o metaverso é uma internet 3D. Né? Pensa ela como uma internet 3D. O problema é muito parecido, ou seja, quando a internet começou, ela parecia muito legal e tal, e justamente com a internet é que você começou a coletar dados pessoais em escala inédita. Tá? Então, não está aqui na apresentação, mas os casos famosos aí de privacidade e proteção de dados. O Brexit, né, e a eleição do Trump. 2 eventos ali que, especialmente o Brexit, foi muito apertadinho, o pessoal usou largamente dados de Facebook para direcionar voto e tal. Então, assim, muito provavelmente o resultado foi o que foi dado a manipulação de dados pessoais muito bem feita lá pela Cambridge Analytica e tal, toda aquela história lá. Então, isso faz muita diferença. Tanto que logo depois veio o GDPR, que é a lei europeia, para consolidar a lei dos países lá. E isso virou um assunto muito sério. Essa aqui é a questão. Por isso que eu estou trazendo isso para cá. Então, aqui não é diferente. Então, assim, a gente está vivendo um alvorecer aí de toda essa questão do metaverso, e essa problemática ela já está desde sempre, porque ela já estava na internet. A diferença é que eu vou conseguir, provavelmente, assim como veio da internet para o papel, eu vou coletar e tratar mais dados e de formas diferentes. Do mesmo jeito que quando chegou a internet aqui. Então, a abordagem é muito parecida. Repare aqui nessa gradação, né? Então, assim, milênios atrás, ou décadas atrás, eu não tinha tanto problema com dado pessoal, porque eu também não tinha tanta ferramenta, não tinha tanto volume, não tinha tanta coisa acontecendo. Conforme eu vou introduzindo telefone, e-mail, computador, site de compras e por aí vai, as coisas vão se tornando mais arriscadas, um pouquinho pior. Esse exemplo que eu falei do Brexit está ali no penúltimo lugar, né? Assim, já é aquele pessoal pegando ali suas opções, seus likes, o que você gosta. Essas propagandas políticas, elas vêm direcionadas em função muito do que você gosta ou não gosta no Facebook, do que você faz ou não faz, né? Do que você segue ou não. E isso tudo é dado pessoal. E no ambiente de metaverso não vai ficar diferente. No ambiente de metaverso tem muito a ver com o avatar, né? É o que eu falei, assim, o avatar pode ou não ter seu rosto, pode ou não ter relação com a pessoa original, né? E dados serão coletados ali. O jeito como você se move, né, é um dado pessoal e pode gerar algum tipo de informação sobre você. Para onde você olha, né, o óculosinho certamente vai evoluir para isso, porque isso tem valor. É como você está usando aquilo ali. E, inclusive, emoções, né? Então, assim, você está triste, não está triste, porque hoje é muito precário, né? Like, não like. Com ambiente 3D, interação com o corpo humano, isso vai longe, né? IoT aí também, que não é o caso da palestra, mas... Então, assim, você começa a coletar esses dados pessoais numa escala muito mais alta. Bom, então, assim, só relembrando aí um pouco de que alguma das perguntas lá a gente viu, que é sobre o que é LGPD, né, no fim das contas. A LGPD, ela é só regra, tá? Ela é a regra com base no que é esse problema que eu falei aqui para vocês, o Brexit, toda essa questão, essa indústria bilionária aí do dado pessoal. 10 minutos. Esse aqui é o artigo da LGPD, eu não gosto de trazer muito texto de LGPD, da lei, mas é interessante porque esse daqui é um daqueles artigos iniciais, que é a lógica, a filosofia da coisa. Ela fala sobre privacidade, fala sobre autodeterminação, mas ela também fala sobre inovação e livre iniciativa. Isso tem um pouco a ver aqui com o evento, TTC, tecnologia, tudo isso. Acho que foi isso que alguém me perguntou no início. A lei não serve para brecar, né? Ela serve para regular. Então, assim, você vai continuar tendo Facebook? Vai. Eu acho até que no nosso painel a gente vai falar alguma coisa sobre isso, né? Como democratizar? Pensa bem, como é que eu democratizei o Gmail, né? Ele é grátis, certo? Só que ele não é grátis, na verdade, quando você usa, você é o produto, né? Vendem você, o Facebook vende você para o anunciante, então por aí vai. Então a lei é muito afinada nisso aí, tá? Ela vem para proteger? Vem, mas ela já faz questão de botar ali inovação, livre iniciativa. Então é para usar dado pessoal sim, é para ter plataforma, é para ter metaverso. Mas ele faz parte do mundo, né? E os riscos e as pessoas estão aí. Aqui só um esquema geral de terminologia, mas eu vou até passar um pouco direto, que é uma terminologia mais técnica mesmo.
Aqui não, aqui vou parar um pouquinho, que é uma coisa muito importante, que é assim, quando você faz uma coisa com dado pessoal, essa coisa é chamada de tratamento, tá? Eu vou até voltar, na verdade, agora eu lembrei que tem ali. Essas bolinhas, esse círculo aí é o tratamento. Você coleta, armazena, divulga, compartilha. Aqui na TDC, por exemplo, você entra ali, você vai num stand daquele, bota seu nome e tal, compartilha com o patrocinador. Então, essa coisa que acontece com o dado é o tratamento. O tratamento tem dois pilares aí, que são esses aqui, ó, finalidade e base legal. Então, a lei é muito clara nisso. Você pode tratar dado pessoal? Pode. Você tem que ter uma finalidade clara. Você não pode coletar o dado para uma coisa e fazer outra. E tão importante quanto é a base legal. Então, assim, por que você pode fazer isso? Tá? Eu trabalho no SERP, eu tenho muito cliente governamental. O cliente governamental nunca vai te pedir consentimento. A Receita Federal não vai te pedir, por favor, para processar o seu imposto de renda, porque senão ela não ia conseguir processar, né? As pessoas não iam dar o consentimento. Ela se baseia em outra base legal lá, que é a obrigação legal, ou política pública, assim que seja, mas ela é um órgão público, ela não vai te pedir. Mas, de uma forma geral, relação comercial, como é o caso dos patrocinadores aqui, esses estandes, de uma forma geral, eles estão ali te pedindo algum consentimento para você pegar o seu e-mail, seu telefone e te mandar aquela propaganda. Ele te dá uma caneca, te dá uma mochila. Tem uma troca ali, mas o fato é que eles têm que ter uma finalidade e uma base legal. Inclusive, se ele for compartilhar com outro patrocinador, provavelmente ele teria que ter te explicitamente avisado e tal, mas isso são detalhes da lei, tá, gente? Só para não perder. E aí, assim, ó, eles têm que se enquadrar aqui, ou ele pede consentimento, ou ele está garantido numa dessas do meio, ou ele vai alegar um legítimo interesse, que é uma coisa assim, eu já tenho contato com esse cliente, vou mandar um e-mail para ele. Em geral, isso pode, em geral, tá? Isso, aí, puxando um pouco para a advocacia da coisa, isso depende muito caso a caso, cada cenário vai ser uma situação. Então, assim, isso é uma mote importante dessa palestra também, o caso a caso depende, tá? É meio jurídico, é uma coisa meio de advogado, mas é verdade. Tá? A lei, ela regra de forma geral, mas cada situação é muito específica. Então, vocês viram ali, CNPJ, que é o número de uma empresa, pode ser pessoal? Sim, se for MEI. Né? Altura e peso identifica alguém? Depende. Aqui na sala, talvez sim. Né? Assim, dependendo do cruzamento, alguns campos podem realmente identificar. O volume de dados importa. Né? Uma empresa pode me mandar um e-mail propaganda, a gente acabou de falar, né? Então, o camarada que eu fui ali e peguei a mochila, faz sentido ele mandar? Faz, eu peguei a mochila. Tem um certo contrato implícito, né? Eu posso até ter oficialmente consentido ou não, ou está implícito. O caso muito comum é o e-mail marketing, o famoso e-mail marketing. Você já tem um contato com um certo cliente e manda um e-mail de uma propaganda de um outro produto. Faz sentido, tá? Depende aí da base legal, né? Então, assim, a legítimo interesse é por aí. Caso também clássico, se alguém já assistiu o palestra de LGPD, já deve ter ouvido o famoso exemplo da farmácia, que você vai à farmácia e o cara pede seu CPF, que é um risco danado. Você está ali dizendo qual remédio crônico, por exemplo, que você usa. Seu plano de saúde, eu adoraria saber o que você tem de doença ou não, ou o que você vai ter daqui a 20 anos. Esse dinheiro, essa informação vale muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Né? Então, pensa. Agora, então, de cara, então não vou dar meu CPF, ninguém pode saber o que remédio eu comprei. Depende. Se você estiver falando da farmácia popular, não. Tá? O pessoal sempre me pergunta em palestra de LGPD, então a lei de acesso à informação não vale mais? Vale. Porque nesse caso vale. Nesse caso, a transparência e o interesse público vai valer um pouco mais. Então, se você é um consumidor de farmácia popular, é óbvio que o governo precisa saber qual é o remédio que você comprou. Senão ele não consegue auditar. É diferente de você foi lá com o seu dinheiro e comprou o remédio. Você não quer que outras pessoas saibam qual remédio que você está tomando, por N motivos. Tá? Então, repara como é que depende. A mesma situação. O seu remédio comprado na farmácia, a hora, você não tem escolha nenhuma. Ele vai ser informado ao Ministério da Saúde, sei lá. E hora você, eu não quero nem dar meu CPF aqui. Eu quero comprar isso sem CPF, que às vezes acontece. Né? A pessoa fala, é que eu preciso do CPF para o sistema. Né? Assim, a explicação a culpa do sistema. Então, assim, repara como é que depende bastante. Tá? A farmácia pode usar esse dado para um outro órgão? Depende. Você pode ter dito que sim, e aí pode também, porque você deixou. Essa é uma questão importante. Bom, então, resumindo, 5 minutos. Respondendo aí a pergunta lá do início, né? A LGPD vale no metaverso? Sim, claro que vale. Tá? Tem algumas particularidades aí, mas assim como tudo, né, coberto aí na lei, você no metaverso vai precisar de finalidade específica e de bases legais específicas. Aqui, muito rapidinho, dando esses 3 exemplos aqui do Marketplace. Quando você faz compra no Marketplace, você pode ter a compra do produto e aí o sujeito ele quer te oferecer a plataforma de uso, né, do metaverso. Qual é a base legal? Execução de contrato. Você entrou no metaverso, você quer usar. É a seu pedido. É igual a conta de luz. Você pede para ligar a luz, se você não der o endereço, aí fica difícil. Situação 2. Você quer usar cookies aqui nessa plataforma?
e-commerce tem muito isso, para facilitar a sua navegação, é opcional, então é provável que você tenha que dar um consentimento. E o terceiro, a plataforma, por exemplo, quer melhorar reações, conversas, ela quer melhorar ela mesma. Provavelmente ela vai fazer isso com uma terceira base legal. Então aqui, reparou, são 3 tratamentos diferentes. São 3 coisas que essa plataforma de metaverso faz com o seu dado. Aí, só para fazer um paralelo muito rápido, eu busquei lá do Roblox. Eles têm uma política de privacidade bem grande, explicando tudo que eles fazem com o seu dado pessoal. Aí, só para fazer um paralelo, ó, eles têm 13 tratamentos, mas eu peguei 3, justamente os 3 que eu dei exemplo. Eles têm, ó, informação de conta. Você loga no Roblox, tá? Então, assim, você pediu para usar. Ele não te pediu nem consentimento, é você que quis lá. É um contrato entre você e o Roblox. Então, qual é a base legal? O cumprimento de contrato. Eles falam o segundo, a gente também usa cookies. E como é que a gente usa cookie? Você me autoriza. Você clicou um checkbox em algum lugar dizendo que pode usar cookie. Terceira, legítimo interesse, o famoso legítimo interesse. O Roblox melhora a experiência dos jogadores conforme ele observa como os jogadores interagem entre si. Ou seja, ele olha o dado pessoal de braço, né, de criança ali mexendo, o que elas estão falando, o que elas estão gostando, tudo isso ele vai coletando para a plataforma melhorar. E repara, é interesse legítimo. Ele nem te pediu, nem está baseado em nenhuma lei, não, ele assumiu que uma vez que você está usando lá, faz sentido você usar aquele dado, ele tem o direito de usar aquele dado pessoal ali. E também ele tem uma seção óbvia sobre criança e adolescente e tal, porque é o público padrão, inclusive, do Roblox, né? Então ele tinha que ter isso mesmo. Então, fazendo a mesma raciocínio aqui muito rapidinho. Então, avatar dado pessoal, depende. Você entrou na plataforma de forma anônima e usou aquele bichinho lá padrão, não é. Então, lá naquele caso não é. Mas para todos os casos, provavelmente, seu avatar vai ser dado pessoal. O avatar pode te identificar, nesse caso aqui está na cara, né? Essa pessoa fez um avatar que é a cara dele mesmo, se é aquele, né? Mas nesse caso, sim, vai identificar. Dados de criança pode ser usado no metaverso? Sim, é igual o Roblox ali, desde que devidamente regrado, né? Desde que dentro do regramento. Um avatar pode conter dado sensível? Pode ser um véu islâmico, pode ser alguma informação que leve a você concluir uma etnia, uma religião, uma coisa assim. Então é uma coisa um bocado mais sensível. Aí só a particularidade aqui, que dado sensível, por exemplo, você não poderia tratar por interesse legítimo. Isso é uma particularidade da lei. Dado interesse legítimo é para dados mais triviais. Dado sensível, ou você vai consentir, ou ele tem uma base legal muito mais forte. Então faz diferença, tá? Questão de saúde, né, vida sexual, por aí vai. E biometria também, né? Porque um avatar feito com a imagem do seu rosto tem uma biometria pronta para você extrair ali, né? Se a plataforma não extrai, beleza. Mas ela existe a possibilidade. Então, só para concluir, que eu devo estar faltando mesmo 2 minutos, o que é dado pessoal no mundo virtual? Do mesmo jeito que no mundo real, aí, tudo, ou quase tudo. Tudo que está relacionado a você. Como você se mexe, no que você clica, o que você faz. Está tudo coberto pela lei. Tá? E o metaverso, especialmente assim, do ponto de vista de privacidade e proteção de dados, é uma extensão do mundo real. Né? Você está lidando com pessoas reais ali, são situações reais, só que com coisas potencializadas, né? Riscos potencializados, problemas potencializados. Então, é uma internet 3D cheia de depende, né, dessas coisas assim. Posso fazer? Depende. Então, assim, você vai ter que avaliar caso a caso, cada plataforma, cada uso que essa plataforma faz. E aí, para encerrar, tá, eu vou deixar aqui, a palestra, na verdade, já encerrou, mas ficam algumas questões aí, inclusive sobre NFT, essa coisa toda, que é assim, isso muita gente fala, né, em meio jurídico, sempre o pessoal pergunta, vai ter lei específica para IoT, para IA, né? É uma questão em aberto interessante. Outra, como é que eu posso eliminar meus dados pessoais? Porque esse é um dos direitos que a LGPD te dá, né? Você fala assim, olha, eu quero que você apague meus dados. Mas se eu estou usando uma blockchain, como é que funciona isso, né? Eu vou quebrar a cadeia de blockchain? Eu vou invalidar o blockchain? Aí a tecnologia vai me dar um problema de direito, aí de legal. E o outro, né? Um outro direito que você tem, assim, você tem que saber quem é o controlador do dado. Então, assim, a TDC, a organização da TDC tem seu dado. Você pode ir lá na TDC, na organização, e perguntar, o que você tem meu aí? Tem meu histórico de palestra, o que você faz com isso? Você tem direito de fazer uma série de perguntas. Mas se eu estou lá no Decentraland, quem é o controlador? Em que país ele está? Então, são perguntas assim, quando você cruza esse ambiente metaverso com o mundo de privacidade e proteção de dados, essas perguntas estão bem longe de estarem respondidas. Tá? Então, já estou avisando isso porque eu não vou responder. Só porque, de fato, são questões assim, que parecem óbvias. Assim. Lá no SERP é assim, a gente tem canal de comunicação, os clientes governamentais têm lá o Fala BR, entra em contato por aqui, mas com quem eu entro em contrato para exigir alguma coisa numa rede descentralizada? Né? Em que país eu estou? Sabe assim, o problema amplifica bastante, né? Porque essas leis são regionais. Né? A GDPR vale para a Europa inteira, mas para os Estados Unidos, por exemplo, já é uma da Califórnia, uma de outro estado. Então é bem complexo. O Roblox, por exemplo, está na Califórnia, então ele
ele tem toda uma adaptação para a lei da Califórnia e para a da Europa. Tá? E a da Europa é igualzinha à nossa, que é a LGPD. Então, por isso que funcionou bem ali. Gente, era isso que eu tinha para apresentar. Não sei se vai ter pergunta.